Olá, estamos de volta aqui com Bondade como Estilo de Vida e estamos falando de um tópico, né? Eu estou lendo o livro Bondade como Estilo de Vida e compartilhando aqui no YouTube, no Easy Espiritualidade. Então, hoje vamos falar de autocontrole, observâncias, posturas e respiração, que é uma forma da gente recolher os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos, eles ficam muito agitados, com nossa vida agitada que nós levamos neste mundo material. E este livro é de Chandramukha Swami. Ele é um mestre espiritual, um Swami, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E Chandramukha Swami, ele fala sobre essa bondade que a gente deve colocar ela como nosso estilo para que nós possamos evoluir nesse processo de transcender a matéria. E a matéria, enquanto a gente olha só para a matéria, a gente esquece do lado espiritual. E a gente vai servir a um senhor ou a outro senhor. Então, qual é o senhor que você quer servir? O senhor material ou o senhor espiritual? Eu prefiro o senhor espiritual, que é o próprio Deus, né? A suprema personalidade de Deus, né? Então, nesse processo aqui, bondade como estilo de vida, servir a Deus é se igualar à bondade parecida com a bondade de Deus, né? E nesse caminho, nós temos que aprender alguns processos de formular e reformular esse caminho, né? E existem algumas técnicas, algumas palavras, algumas ferramentas que são usadas na filosofia védica, na filosofia da Índia, né, que começa com Yama, né? Yama, Y-A-M-A, significa conter os sempre agitados sentidos, evitando qualquer ocupação que seja negativa e desfavorável ao cultivo do autoconhecimento da realização de Deus. Ou seja, Yama é você se autocontrolar. É o autocontrole, chama-se Yama, né? E buscar uma ocupação que traga este autoconhecimento em realizar-se em Deus. A gente se realiza em Deus ou a gente se realiza na matéria. Não existe meio termo. Eu me realizo em Deus e na matéria, não. Eu realizo Deus porque Deus me deu a matéria e a matéria não é Deus. A matéria é um subproduto da benevolência de Deus, né? E ao definir esse Yama, ou autocontrole, a gente vai buscar, né, nesse autocontrole, a gente vai buscar 5 maneiras de se autocontrolar, né? Que é a não violência, não ser violento, ser verdadeiro. Não se apropriar indevidamente de algo, ou seja, não roubar, né? Isso seria mais ou menos o que Jesus deixou na Bíblia, os pecados, né? Os mandamentos, aliás, mas de uma forma mais diferenciada, né? Então, primeiro, não violência, ser verdadeiro, né? Não se apropriar de algo indivíduo, ser casto e não ser possessivo, ou seja, você se controlar e você não querer ter tudo ao mesmo tempo. Então, isso é ter um autocontrole, né? E ao enumerar, né, esses yamas, né, nós vamos buscar esse autocontrole, né? Então, em sânscrito, que é a linguagem da Índia, né, diz aqui, fala de cada um dos 5 aspectos desse yama, ou seja, yama, autocontrole. Eu preciso não ser violento, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso não me apropriar indevidamente de algo que não é meu, eu preciso buscar conhecimento e ter essa castidade no sentido de me autocontrolar sexualmente, porque uma pessoa descontrolada sexualmente é uma pessoa perdida, né? E não ser possessivo. Apenas entender que tudo é meu temporariamente. Então eu vou repetir. Os yamas, que significam autocontrole, significa não violência, ser verdadeiro, não se apropriar indevidamente de algo,
ser casto, ter essa castidade, esse autocontrole com relação à parte sexual e com relação ao que os sentidos nos levam a nos embriagar de álcool, a fumar, a viver com vícios, né? E não ser possessivo, ou seja, ser autocontrolado, né? Nesses yamas, né? Esses yamas, que é esse autocontrole de recolhimento dos nossos sentidos, que é visão, audição, olfato, tato, falar, comer, dormir, beber, né? Sexo, né? Então, isso a gente precisa buscar esse autocontrole, porque quando a gente não busca esse autocontrole, a gente é descontrolado e a gente se perde e a gente fica de uma forma que a gente não tem esse controle. E quando a gente não tem controle, a gente é um pouco maluco, né? A gente é um pouco desordenado, né? Então, observando essas condutas, que são condutas disciplinares, com o propósito de desenvolver as virtudes que a gente precisa ter, a gente precisa desenvolver essas virtudes em nossa vida para que a gente progrida nessa evolução e para que a gente se autorrealize em Deus e não na matéria. A gente precisa se realizar em Deus, porque a gente ou se realiza em Deus ou se realiza na matéria. E isso Jesus já diz muito bem na Bíblia. Não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um, ou se odeia outro, ou se odeia esse e ama o outro. Isso é um desequilíbrio, né? Então, preciso me realizar nesse processo de Deus, chamado de autorrealização. Eu sou uma alma que serve a Deus e eu não sou um corpo que serve a matéria. E aí, o sábio que compilou, que organizou esses niyamas e yamas, ele falou o seguinte: os 5 sentidos que nós precisamos para que a gente possa se autorrealizar é austeridade, ou seja, austeridade é fazer tudo aquilo que a gente não gosta de fazer. Então, tudo aquilo que eu não gosto de fazer, que é bom para mim, que vai ser bom para a minha evolução, então eu devo buscar esse entendimento, né? Isso chama-se austeridade, fazer coisas que nós não gostamos para a nossa evolução. Limpeza, buscar essa limpeza tanto interna como externa. Limpeza do nosso lar, limpeza do nosso vestuário, limpeza da nosso pensar, sentir e agir, né? Contentamento, então buscar esse contentamento e não achar que o meu contentamento e a minha felicidade vai se dar apenas na felicidade material, que eu vou me contentar e ter um perfil de contentamento material. Não, eu tenho que me contentar em saber que eu, servir a Deus, trabalhando para Deus com consciência, fazendo a minha vida de uma oferenda a Deus, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou e recebo, eu ofereço a Deus em gratidão, em devoção, e peço a Deus que Deus me utilize mais para que eu possa servi-lo mais melhor enquanto vida eu estiver aqui na Terra. Estudo das escrituras sagradas, ou seja, buscar livros sagrados, a Bíblia, Bhagavad Gita, tantos livros que nos trazem, livros dos espíritos, tantos livros que nos trazem conhecimento transcendental para que a gente transcenda. Por que se chama transcendental? Porque sai desse condicionamento material e você ultrapassa essa visão limitada de achar que você é o que você vê, né? Então, o estudo das escrituras sagradas e me entregar a Deus, ou seja, buscar esse conhecimento de que eu sou um servo de Deus, né? Então, em sânscrito, esses 5 aspectos chamam-se niyamas, né? Tem os yamas, que é o controle, o autocontrole que você tem que ter com você, e os niyamas que você tem que ter para o lado de fora, ou seja, o lado externo. Então, a partir do momento que eu sou verdadeiro, que eu não pratico violência, que eu me controlo e que eu não sou possessivo, eu estou me trabalhando para mim. Eu estou trabalhando para o meu autocontrole. E aí, a partir do momento que eu sou austero, que eu sou limpo, que eu tenho contentamento, que eu estudo as escrituras sagradas e que eu me entrego a Deus, eu estou trabalhando a parte exterior, né? Que é chamado de niyama, observâncias. Observar o lado externo. Então, austeridades, limpeza, contentamento,
estudo das Escrituras Sagradas e entrega ao Senhor. Esses são os niyamas. Então, hoje, fala-se de yamas e niyamas, que é autocontrole, observâncias. Eu vou me controlar e me observar, porque a partir do momento que eu me controlo, eu vou observar como é que eu vou reagir a determinadas coisas. Se eu vou estar apegada para que muitas pessoas vejam esse vídeo e que dê like e que eu seja famosa, isso é um apego material, um apego. Não, eu vou fazer esse vídeo e vejam, que não vejam, que tenham 30 pessoas, que tenham apenas 2, né? Porque eu mesmo faço o meu trabalho e depois eu vou ouvir, né? Porque quando a gente está falando, a gente está ouvindo e a gente está aprendendo com a gente. E o principal é a gente aprender ouvindo as Escrituras Sagradas, ouvindo mestres, professores e pessoas que queiram plantar uma semente nesse mundo material de conhecimento, né? Regar o conhecimento, então, me autocontrolar, me auto-observar. Como é que eu me autocontrolo? Vou repetir. Eu me autocontrolo, eu não sou... Eu tenho autocontrole, né? E aí eu não pratico a violência, eu sou verdadeiro, eu não pego nada de ninguém que não seja meu, né? Eu ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa autocontrolada dentro do meu conhecimento para que eu evolua e eu não ser possessiva. Então, eu vou trabalhar essas ferramentas internas, esses yamas, para que eu possa evoluir e me iluminar. E aí, os niyamas vai ser as observâncias desse autocontrole interno. Então, eu me controlo internamente e o meu externo, eu vou observar o que esse processo vem fazendo de bom para mim. A partir do momento que eu não sou violento, do lado de fora, do lado externo, eu vou observar que eu estou em autocontrole e, ao mesmo tempo, eu estou me observando e fazendo práticas espirituais comigo para que esse autocontrole ele se eleve mais. Por exemplo, se uma pessoa ela gosta muito de sexo e ela está fazendo sexo aí com várias pessoas. Então, isso é uma forma de se observar e dizer, não, eu preciso me autocontrolar e praticar esse autocontrole para que eu possa evoluir com essa dificuldade de ter o meu controle sexual. Então, tudo que vem em nossa direção serve para que a gente possa estar buscando essa postura de ter uma postura perante o interno, o meu interior, e perante o exterior, né? E aí, são posturas, né, que atuam internamente e geram profundas transformações no corpo, no espírito, né, na alma, daquele que cumpriu as suas regras e regulações, porque nós precisamos seguir regras e regulações e observar o dia a dia e observar a minha atitude, como eu era e como eu estou, como eu fui e como eu estou sendo. Então, se há uma mudança para melhor, é sinal que eu estou me autocontrolando e me observando para que eu não pratique atos nem comigo, nem com o outro que estejam em desacordo com as leis divinas, com as leis de Deus. E importante dentro dessa postura de autocontrole e observância, a gente precisa também buscar a respiração no aqui e no agora e parar de se preocupar muito com o futuro, né? Então, essas respirações, elas vêm nos ajudar a erradicar a contaminação fisiológica do indivíduo e no controle da mente e na diminuição de eu achar que eu sou um corpo. Então, quando eu respiro conscientemente, eu paro tudo e eu faço uma respiração ligada ao meu eu superior, em direção ao eu supremo. O eu superior é minha alma e o eu supremo é Deus. Eu vou buscar acalmar minha mente, o meu corpo, meus sentidos, meu falso ego, né, que é o meu ego, e eu vou manter-me equânime, equilibrado no movimento de yoga, no movimento de centrar a mente e o corpo e me autocontrolar e me observar. Mas a gente
faz isso? Não, nós não fazemos. Por isso que o mundo está do jeito que está, as pessoas estão do jeito que estão, doentes, agoniadas, apavoradas, ansiosas, depressivas, achando que vão na farmácia e compram um remédio e que vão ficar curadas. Não é por aí. Precisamos controlar a mente e parar e olhar mais para as coisas de Deus. E parar de se identificar com as coisas materiais, parar de se identificar com o corpo, né? E afastar de nós as coisas que não são necessárias para a nossa evolução espiritual e para a abertura do caminho em direção a Deus, né? Ou seja, afastar de nós essas coisas indesejáveis, ou seja, buscar essa postura de autocontrole, de se observar, de respirar para acalmar a mente e os sentidos e parar de se identificar com as coisas materiais que não trazem felicidade. Então, autocontrole, observâncias da nossa vida, nas posturas e nos métodos respiratórios, para que a gente possa acalmar esta mente e recolher os nossos sentidos, que só nos trazem problemas, confusões, doenças e complicações nesse nosso mundo material em que nós, como almas, vivemos neste corpo para a nossa evolução e para transcender todo esse processo e ter autocontrole para ter uma vida melhor. Pessoas que não são autocontroladas são pessoas que estão desgovernadas. E esse desgoverno leva ao caos emocional, ao caos mental, ao caos físico de doenças e a tantas outras coisas que nos deixam desequilibrados e sem autocontrole. Com gratidão, encerro mais um dia de bondade como estilo de vida, para que todos possam ouvir, praticar, evoluir em direção à transcendência material. Gratidão.